Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calor e calorimetria. Bom, o pensamento do momento é de Alexander Graham Bell, né, que foi um inventor do telefone. Ele fala que nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram. Tá? Então a necessidade de a gente estar abrindo aí novos trilhos, né, novos caminhos, novos sendeiros, né, para a gente poder conquistar aí coisas novas, tá bom? Muito bem. Vamos falar então da calorimetria, né? Calorimetria, o que é? É a parte da termologia que estuda a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo. Seria uma medida do calor, tá? E o que vem a ser calor, né? Calor é a energia térmica que transita, é mais chamado de energia térmica em trânsito, tá? Ou seja, devido a uma diferença de temperatura entre dois corpos, o calor ele vai se deslocar, tá bom? De um corpo que está a maior temperatura para o corpo que está a menor temperatura, tá bom? Então a energia ela flui, tá? Ela se movimenta, tá? É por isso que é chamada de energia térmica em trânsito, tá vendo? Então aqui a temperatura de A é maior que a temperatura de B, e aí o calor ele vai fluir de A para B, ele vai se transferir de A para B, tá bom? O calor sempre flui de forma espontânea do corpo que está a maior temperatura para o corpo que está a menor temperatura, tá? De forma espontânea, né? Obviamente que existem formas de você fazer com que o calor flua, né? Mas aí é necessário que se realize trabalho. Muito bem. Bom, unidade de medida de calor, né? A unidade de medida de calor é a mesma unidade de medida de energia, o joule, né, no sistema internacional, tá, de unidades, tá, e o calor, então é uma forma de energia, possui então a mesma unidade, tá, mas normalmente se usa a unidade caloria para poder também medir o calor, de forma que uma caloria é aproximadamente igual a 4,18 joules, então a gente costuma também aí usar aproximadamente igual a 4,2 joules, tá bom? Então essas são basicamente as duas unidades de calor que a gente vai trabalhar. Caloria, que é uma unidade mais informal, tá? E o joule, que é a unidade do sistema internacional. Beleza? Bom, unidade de medida de calor, tá? A caloria, tá, que se utiliza para poder usada por nutricionistas, por médicos, né, é na realidade a quilocaloria. Então a caloria alimentar, certo, que se usa comumente, corresponde a 1 quilocaloria, tá? Ou seja, 1000 calorias, tá bom? E aí tem uma demanda aqui, né? Um adulto normal, ele necessita aí algo em torno de 2.300, 2.600 calorias por dia para poder ter uma vida saudável, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso até num exercício que nós vamos resolver daqui a pouco, tá? Então fica girando entre 2.300 a 2.600 calorias por dia, é a quantidade de energia dos alimentos, por meio dos alimentos, que um adulto humano saudável deve ingerir para poder, né, exercer suas atividades e realizar os seus trabalhos, tá? Aí aqui, olha só, né, a gente usou aqui esse dado um pouco maior, né, e que diz o quê? Que a demanda de um adulto humano é da ordem de 2.600 calorias por dia. Aqui a gente tem aqui, né, um cálculo nutricional de um prato, né, de um PF, de um prato feito, né? Então a porção de arroz, né, quantas quilocalorias que tem, quantas calorias alimentares, 102, né? E aí um prato, um PF aqui, ó, esse PF aqui, ó, composto por arroz, feijão, filé de frango, alface e azeite, né? E você tem o quê? Você tem aí um total de 584 quilocalorias, tá? Aqui, ó, se você aqui, né, faz uma alteraçãozinha aqui, né, e coloca, por exemplo, né, aí aqui, ó, 2 porções de arroz, 1 porção, 3 colheres de alface e uma tomate, e ao invés de você colocar o frango, você tem aí um filé, um contrafilé grelhado, né, então você já tem mais calorias associadas a esse prato, né. Então as pessoas usam muito esse cálculo aí, né, com as calorias alimentares nas dietas, tá bom? Beleza, então vamos lá, pegando essa toada aqui, vamos falar aqui de um exercício, tá? E aí envolvendo aí o Sr. Boltz, né, que no dia 2 de dezembro de 2019, né, portanto antes aí da pandemia, ele participou das comemorações do Dia Nacional do Samba, em que foi servida uma saborosa feijoada, tá? Considerando que cada 100 gramas de feijoada contém
239 calorias alimentares, ou seja, 239 mil calorias, né? Uma caloria alimentar é igual a 1 cacau, que é 1 quilocaloria, que é igual a 1000 calorias, e que o Sr. Boltz comeu 3 pratos dessa iguaria, né? Com cada prato pesando aí 500 gramas. Ele pergunta a quantidade de calorias alimentares que um adulto, né, considerando que a quantidade de calorias alimentares que um adulto deve ingerir diariamente é de 2.600 calorias alimentares, e que em uma corrida se queima, em média, 119,3 calorias por quilômetro. Quer saber quantos quilômetros o Sr. Boltz deverá correr para queimar o excesso de calorias que ele ingeriu nas comemorações do Dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro de 2019, né, que vai ser depois de amanhã. Infelizmente, devido a essa pandemia, né, a gente não pode ter as aglomerações, mas tem lá nesse dia o trem do samba, tem coisas muito legais. Então que cada um ouça o samba de casa ou faça o seu batuque e tudo mais, mas não vamos nos esquecer dessa importante data da cultura brasileira, tá bom? Mas vamos resolver então, quer saber quantos quilômetros que o Sr. Boltz ele tem que correr para queimar o excesso de calorias, né? Considerando o quê? Que cada 100 gramas de feijoada tem 239 calorias, ele comeu 3 pratos de feijoada, né? Cada prato com 500 gramas, então 1.500 gramas de feijoada, o que me dá um total de quê? 3.585 calorias. A quantidade de calorias que um adulto humano, como o Sr. Boltz, precisa, né, diariamente é de 2.600 calorias, e que a corrida você queima 119 calorias por quilômetro, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer as contas. Ó, primeiramente nós vamos calcular o excesso de calorias que o Sr. Boltz ingeriu no dia 2 de dezembro de 2019, devido aos 3 pratos de feijoada, né? Então, ó, essa diferença aqui, ó, o excesso que eu chamei de delta, tá? Ele vai ser igual a caloria dos 3 pratos de feijoada menos as calorias, né, necessárias num dia. Então vai dar 3.585 menos 2.600, que vai dar 985 calorias. Esse foi o excedente, né, que o Mr. Boltz ingeriu com os 3 pratos de feijoada, né? Considerando que ao correr 1 quilômetro, né, a pessoa consegue queimar em média 119,3 calorias, né? Quantos quilômetros que ela deve correr para queimar 985 calorias? Regra de 3 simples. 919,3x é igual a 985, dividindo 985 por 119,3x, vai dar o quê? 8,26 quilômetros. Essa seria a distância que o Sr. Boltz deverá correr para queimar o excesso de calorias ingerido no dia, né, por 3 pratos de feijoada. Tá bom, pessoal? Beleza? Então um cálculo aqui só para a gente poder trabalhar um pouquinho com esse conceito de caloria alimentar, tá bom? É isso, tá? Essas são as referências da nossa aula, né? Até a próxima, um abraço para todos.